Hoje a nossa aula será de História, certo? E nós vamos falar sobre o desenvolvimento socioeconômico, tá bom? Então aqui nós podemos ver o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, certo? Ele também fez parte do sistema socioeconômico do nosso país. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças muito importantes em sua sociedade e também na nossa economia. Em 1850, a população era aproximadamente 8 milhões de habitantes. Depois de um tempo, em 1872, o crescimento deu-se também dos descendentes dos imigrantes, certo? Houve um grande crescimento na nossa população, porque vieram alguns imigrantes de outros países, né, para imigrar no nosso país. Alguns vieram da Itália, da França, né, de Portugal, procuraram novas oportunidades de empregos no nosso país. Então, como eles vieram trabalhar principalmente nas lavouras de café e também de cana-de-açúcar, que na época o café era a nossa maior riqueza, as zonas rurais eram mais importantes, pois lá onde eram produzidas as lavouras de café, né? O café era produzido. Eles desenvolviam-se as culturas de café também e da cana-de-açúcar em maiores quantidades, certo? Os centros mais importantes eram o Rio de Janeiro. São 3 cidades onde existiam uma quantidade, né, economicamente falando. Era o Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Por que essas 3 cidades eram economicamente melhor? Porque, gente, elas eram cidades portuárias. O que é cidades portuárias? É onde existem portos, certo? Existiam portos. E esses portos levavam os navios de um lugar para o outro, ou do Brasil para fora do Brasil, exportando a nossa riqueza, o café e a cana-de-açúcar, né? Eles faziam rodas de importação dentro do nosso Brasil e exportação fora do nosso Brasil. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante, graças ao seu comércio. Quanto mais vendia, mais o comércio se expandia, certo? São Paulo também foi outra cidade que cresceu bastante, graças à chegada dos imigrantes também, certo? E também a sua cultura de café. Então, muito influente nesse desenvolvimento todinho da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo, o que aconteceu? No Império de Dom Pedro II, né, houve um homem, né, que ele se desenvolveu melhor. Ele se chamava Irineu Evangelista de Souza. Ele ficou conhecido, gente, como o Barão de Mauá, certo? Então, ele recebeu esse título de Barão de Mauá pelo seu empenho no ano de 1854. O título nobre, né? Ele ganhou esse título em 1854 de Barão de Mauá, certo? Ele foi o mais destacado brasileiro, né, a investir em novas atividades econômicas na época. Então, como ele começou a investir, ele ganhou esse nome de Barão, né? Houve, né, um título maior para ele, Barão de Mauá. E o que esse Barão de Mauá fez, tia Nayara? Simplesmente nos transportes, o que foi que ele fez? Fundou a primeira ferrovia no Brasil, que ligava dois lugares. Ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro a Petrópolis. Que Petrópolis, gente, é uma cidade, né, do Rio de Janeiro, onde podemos encontrar vários museus. A coisa mais linda, podemos encontrar muitas coisas históricas que aconteceram no nosso país, certo? Até mesmo lá encontra-se o túmulo, né, da princesa Isabel. Foi a cidade que ela morreu com 75 anos,
né, por conta de uma pneumonia. Então lá se encontra-se o túmulo de Princesa Isabel. Lá é uma cidade maravilhosa, certo? Onde os historiadores lá têm uma riqueza imensa de coisas muito bonitas para se estudar, certo? E aprender também. Então ele fundou, né, essa ferrovia que liga Petrópolis ao Rio de Janeiro a Petrópolis. E também alguns serviços, como ele era sócio da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro, entre outras coisas também. Então o Barão de Mauá, como ficou conhecido, ele foi uma pessoa muito importante para o nosso Brasil economicamente. E hoje ainda existe, né, o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Esse aqui foi na época imperial, né, na época de Dom Pedro II. Com certeza houve algumas modificações, algumas reformas, e hoje ele está bem diferente, tá bom, gente? Então, um beijo e tchau, tchau!